Oi, gente! Hoje eu vou conversar com vocês e listar meus 10 livros favoritos contemporâneos. Ainda vai vir a lista de clássicos, tá bom? Mas por enquanto vamos falar sobre livros contemporâneos diferentes, porque eu percebo que ultimamente tá todo mundo lendo os mesmos livros lançamentos, os mesmos livros dos mesmos autores, então aqui vai ter sim livro que já foi hype, mas vai ter livros diferentes que eu não vejo muita gente falar sobre. Espero que vocês gostem e não se esqueçam de se inscrever no canal, dar sua curtida e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Os vídeos saem toda quinta-feira às 18 horas e vamos lá para o vídeo então. O primeiro livro que eu vou falar aqui é Querida Combine, o livro de uma autora japonesa chamada Sayaka Murata. Gente, Querida Combine, eu gostei muito, porque eu fiz muitas anotações, ele me fez pensar em muita coisa, refletir sobre muita coisa. O que ele vai falar? Ele vai contar a história de uma mulher que trabalha numa combine. E para quem não sabe, lá no Japão, combine são lojas de conveniência. Então, uma loja de conveniência é chamada de combine. E, na verdade, esse trabalho é um trabalho para quem, tipo, acabou a faculdade e não... ou acabou o colégio, enfim. É um trabalho temporário, que se diz ser temporário lá no Japão, mas na verdade a nossa protagonista, ela se encontrou nesse lugar, ela gosta de trabalhar lá, para ela é o suficiente, ela não tem maiores pretensões de carreira, só que a família e todas as pessoas olham para ela de um jeito assim, meu, como assim você vai ficar nesse lugar a sua vida inteira? Sendo que tá confortável para ela. É um livro curtinho que você lê super rápido, a tradução é diretamente do japonês, feita pela editora Estação Liberdade, e eu recomendo muito esse livro, eu gostei muito. Tem gente que não gosta, né, mas eu adorei. Próximo livro, que é um dos meus favoritos, que foi recomendação da minha amiga Nath. Na verdade, eu já tinha esse livro aqui, mas quando ela falou que tava lendo e que tava amando, eu falei, não, vou pegar pra ler. Gente, é uma das minhas melhores leituras do ano passado, e esse livro se chama Segredos de Família, da autora Lisa Wingate. Esse livro é uma ficção histórica sobre tráfico de crianças, numa época em que era comum roubarem crianças dos pais para colocarem para adoção para outras famílias, sendo que essas crianças tinham suas respectivas famílias. Gente, é uma história assim super triste, super dramática, mas também muito linda sobre amor entre irmãos. Então, se você tem irmão, se você tem irmã, eu tenho certeza que você vai amar essa história. E no final tem uma nota da autora contando o que realmente na história era real, o que realmente aconteceu. Parece que tem meio que um orfanato assim que realmente existiu, uma mulher que tipo assim fazia muito esse tipo de coisa de tráfico de crianças. E, enfim, é um livro maravilhoso que eu recomendo assim de olhos fechados. Eu amo, é incrível. Um outro livro agora que eu vou recomendar, que é uma outra pegada, é uma ficção científica com um pouco de thriller também, porque o desenvolvimento é tão instigante, tão envolvente, que parece que você está lendo um suspense. Eu li esse livro em poucos dias e eu recomendo até hoje. E assim, gente, até hoje eu não li o outro livro do autor, que é Recursão, que falam que é maravilhoso também, que é melhor que Matéria Escura, porque assim, acho que só tem 3 livros dele aqui no Brasil. Então assim, como Matéria Escura foi uau pra mim, eu tô com muitas expectativas para a Recursão, porque falam que é melhor ainda. Enfim, Matéria Escura vai contar a história de um homem que ele simplesmente é sequestrado, assim, da sua família. E o que acontece? Eu não quero dar muitos spoilers aqui, gente, mas ele é sequestrado e ele vai para um lugar que todo mundo reconhece ele. E fala assim, oi, você voltou, você voltou. E ele fica assim, quem são vocês? Tipo, ele não conhece ninguém de lá. Esse livro envolve multiverso, o que é algo assim sensacional. E assim, tem gente que não gosta muito do final do livro, que é um final um pouquinho aberto, mas eu amei. Gente, tem uma parte do livro que assim, começa a acontecer tanta coisa que você não consegue parar de ler. Não dá pra parar, não dá pra parar. É maravilhoso, ele é super rápido, eu gostei muito da escrita do autor. E também tem a série agora na Apple TV. Então você pode ler o livro e depois assistir a série. Eu confesso que, assim, eu ia assistir a série, a gente assistiu um episódio só, mas, sei lá, não rolou muito. Eu prefiro ficar com o livro mesmo. Próximo livro é A Rosa da Meia-Noite, da autora Lucinda Riley. Ai, gente, eu amo essa autora. Amo muito. Eu tenho, tipo assim, quase todos os livros dela, e não tenho todos, mas tudo que eu leio dela eu amo. Só teve um que eu não gostei muito, que foi A Garota Italiana. Esse você pode passar. Mas assim, A Rosa da Meia-Noite, gente, é simplesmente sensacional. Sensacional.
tem uma ambientação indiana muito linda. É indiana? Gente, agora eu esqueci, mas eu acho que é indiana. Ele vai alternar passado e presente. Os livros dela geralmente são assim, tá? Alternando passado e presente. Tem muita história, você aprende bastante também. E tem muito romance. E tem sempre algum mistério envolvido. O final da Rosa da Meia-Noite, eu juro que eu quase dei um berro. Eu quase dei um berro com esse final. Ai, eu adoro a escrita dela, adoro que, assim, não tem cenas hot, assim, descritivas. Eu amo essa autora, infelizmente ela faleceu na pandemia de câncer e o filho dela está reeditando alguns livros que nunca foram publicados, então tem mais livro dela pra vir aí. Só que eu fico economizando, sabe, gente, porque assim, eu não vou ter mais livros dela pra ler quando ele publicar todos, né, porque infelizmente ela já faleceu. Mas todos são tão bons, tão bons, tão bons, que eu fico economizando, porque, tipo assim, um dia vai acabar. E eu geralmente leio dois por ano, assim, no máximo. E já comecei também a série dela das Sete Irmãs, só li o primeiro livro, mas pretendo continuar essa série. Um outro livro que eu gosto muito é o primeiro livro de uma trilogia que ficou bem hypada por aí, agora também tem a série da Netflix, é Manual de Assassinato para Boas Garotas. Gente, que suspense maravilhoso. É um suspense jovem, então a gente vai acompanhar uma adolescente, que é a Pippi, que ela vai fazer meio que um TCC, assim, no trabalho, na escola dela, né? Então, assim, ela vai fazer um trabalho sobre um caso que aconteceu há alguns anos atrás, em que uma aluna dessa escola em que ela estuda foi assassinada. E o principal suspeito foi o namorado dela da época. E o namorado dela da época depois foi encontrado morto, pendurado, assim, tipo, como se ele tivesse se suicidado. Então a Pippi vai investigar isso, e assim, vai se envolver de uma forma que começa a ficar perigosa para ela. E ela se envolve também com o irmão desse menino que foi encontrado morto, né, como se tivesse se suicidado, que é o Ravi. Gente, a conexão da Pippi e do Ravi é tão fofa, e assim, tem muitas reviravoltas. E assim, a reviravolta pra mim do final é simplesmente impossível de descobrir. Pelo menos eu não desconfiei em nenhum momento. Ai, é muito maravilhoso. E eu também amei a série, achei que ficou super fiel à obra, tirando o cachorro, né, que pegaram outro cachorro do que é citado no livro, mas tudo bem. Enfim, amei a série, amei o livro, amei essa série por completo. Acho que o meu livro preferido é o segundo. O segundo é o meu livro preferido. E o terceiro é o que eu menos gosto, mas também gosto muito. O próximo livro aqui é um livro que saiu há um bom tempo já. E assim, essa autora não escreveu mais nada. E é um livro que eu amei demais e já li 2 vezes. Que é Um Lugar Bem Longe Daqui. Em Um Lugar Bem Longe Daqui vamos encontrar drama e suspense também. É um drama porque a menina principal, ela tem uma família em que a família meio que vai se desintegrando. Ela tem um pai muito abusivo e tem uma mãe que está enfrentando um problema de saúde e a mãe simplesmente vai embora. Quando a mãe vai embora, os filhos mais velhos começam a ir embora também. E fica a menina mais nova. Gente, esqueci o nome dela. Kia. Kia ou Kaia, não sei como fala. Enfim, vou chamar de Kia. Então fica a Kia e o irmão dela. Depois de um tempo, o irmão dela também vai embora. E ela fica sozinha num pântano. Gente, uma criança sozinha no pântano. Só que com esse pai abusivo junto dela, né? Mas uma hora também ele vai sair e vai ficar ela sozinha pra se cuidar, pra ir pra escola. Ah, enfim, gente, é maravilhoso. E a gente tem uma alternância também de passado e presente, em que no presente estamos investigando um caso em que a Kia está envolvida. É maravilhoso. O final também eu quase dei um berro. Ai, gente, é sensacional, sensacional. Se você não leu, você tem que ler e tem que assistir o filme, porque o filme também é maravilhoso, sério. Muito, muito bom. Eu acho que tem tanto na Amazon Prime como na Netflix. Próximo livro também entrou na hype aí por um bom tempo e eu também amei. Amei, amei, amei. Que é Divinos Rivais, da Rebecca Ross. Ah, eu esqueci de falar, né? Mas o Manual de Assassinato para Boas Garotas é escrito pela Holly Jackson e Um Lugar Bem Longe Daqui é escrito pela autora Delia Owens. Já Divinos Rivais é uma fantasia, uma romantasia, na verdade, escrita pela autora Rebecca Ross e que já virou uma das minhas autoras favoritas.
Se você não leu fantasia ou quer começar pelo gênero, eu sugiro ler Divinos Rivais. Acho que é uma boa indicação, porque o foco não é muito bem a fantasia, mas sim o romance. E o romance é desenvolvido através de cartas. Cartas entre a protagonista, que é a Iris, ou Iris, e o Rowan, não lembro agora. E, gente, que maravilhoso, que maravilhoso. A fantasia é porque eles veem um mundo que tem uma guerra entre meio que deuses, e quando ela coloca uma carta no armário, pretendendo que a carta seja enviada para o seu irmão, que está lutando nessa guerra, a carta é enviada para esse outro menino, que inclusive trabalha junto com ela num jornal. E assim, quando ela coloca a carta no armário, a carta simplesmente vai para esse menino, que na verdade ela acha que é o irmão dela que está recebendo, mas depois ela vê que não é o irmão dela que está respondendo, porque o menino responde: eu não sou fulano, eu não sou seu irmão. Ela fica, ué. Mas aí eles começam a se corresponder e ela não sabe que quem está respondendo a carta é o menino que trabalha com ela. Gente, é maravilhoso, é muito, muito bom, muito, muito bom. E é uma duologia, então o segundo livro é Promessas Cruéis, que eu também já li e gostei muito. Tem gente que não gosta do segundo livro, mas eu gostei. Porque como eu vi muita gente que não estava gostando, eu fui com expectativas bem baixas, isso funcionou muito porque eu acabei amando o livro. Enfim, amo Rebecca Ross, amo Divinos Rivais, e é isso. O próximo livro é O que o Vento Sussurra, da autora Amy Harmon, que foi uma das minhas últimas leituras. Gente, que ficção histórica incrível, sério, que romance histórico maravilhoso. É um romance histórico com viagem no tempo que se passa na Irlanda. A protagonista, ela tem uma relação muito linda com o avô dela, só que o avô dela está morrendo. E aí quando ele morre, assim, antes dele morrer, obviamente, ele fala pra ela que é pra ela ir para a Irlanda, jogar as cinzas dele no rio lá da Irlanda, onde ele cresceu. E ela vai pra lá. Quando ela está jogando as cinzas, ela simplesmente volta no tempo para 1920, que é época em que o avô dela estava uma criança, era criança. E assim, ela é confundida com a mãe do avô dela, ou seja, a bisavó dela, porque elas eram muito parecidas. E aí começa uma viagem no tempo que se... Gente, um rolo, que é maravilhoso, maravilhoso. É muito bom. Ainda mais que eu acho essa capa linda, linda, linda essa capa. Gente, sério, se você gosta de ficção histórica, de romance e de viagem no tempo, você não pode perder esse livro. E assim, quando aconteceu uma reviravolta lá pro final, eu falei, ai, sério que vai acabar assim? Que pena. Mas assim, eu já tinha gostado, eu já ia dar 4 estrelas e meia, sei lá. E aí, quando veio o final, eu fiquei... Ai, sério, gente, muito bom, eu amei muito, muito, muito. E por último, vou aqui falar de O Caminho dos Reis, do autor famosíssimo Brandon Sanderson. Se você gosta de fantasia e ainda não conhece Brandon Sanderson, gente, você precisa conhecer, porque esse cara é simplesmente genial, genial. Ele é uma máquina de escrever, tá? Porque ele escreve muitos livros, cada ano ele está lançando um, e ele veio para o Brasil há pouco tempo, assim, relativamente. Na verdade, os livros dele já tinham sido publicados, alguns só, né, pela editora Leia, só que ela parou de publicar os livros dele. E agora a editora que tem os direitos do Brandon Sanderson é a editora Trama. Então, O Caminho dos Reis é o primeiro livro de uma série de 10 livros. Só que é dividida em 2 arcos. Então, o primeiro arco são 5 livros, e o segundo arco terá mais 5 livros. Os 5 primeiros já foram todos publicados, só que no Brasil foram publicados só os 3 primeiros, mas os 2 últimos vêm aí. Gente, O Caminho dos Reis é uma fantasia extremamente desenvolvida. Se passa em um lugar que se chama Roshar, que faz parte do universo que o Brandon Sanderson criou, que é a Cosmere. Então, cada livro dele, cada série dele se passa em um planeta desse universo. Então, essa história vai se passar em Roshar. Então, é um ambiente em que tem muitas rochas, muitos crustáceos, que na verdade não são crustáceos, ele dá outro nome para ela. Tem alguns poderes também, que algumas pessoas podem ter, a gente vai descobrir aos poucos. Eu amo esses personagens, meus preferidos são o Caladinho e a Shallan. Tem muita questão de honra também nesse livro, de bondade. E tem princípios maravilhosos nessa história, eu amo, é super completa, super complexa também. Eu já li os 2 primeiros livros e preciso ler agora Sacramentadora, que é o terceiro.
E no final desse ano vai lançar o quarto pela editora Trama e o quinto, que provavelmente vai lançar no fim do ano que vem, né? Eu comecei no Brandon Sanderson por Tress, A Garota do Mar Esmeralda, e eu acho que foi uma ótima experiência começar por esse, porque é um livro levinho, um livro gostoso para você ler, e também a gente conhece a escrita dele e a fantasia dele. Digo do autor Brandon Sanderson, né? Depois, eu já fui pro Caminho dos Reis e funcionou super. Só eu acho que quando eu for ler mais livros da Cosmere, eu vou ter que voltar pra Tress, A Garota do Mar Esmeralda, porque como eu não tinha lido nada da Cosmere, provavelmente muitas referências foram perdidas pra mim, né? E também isso, cada livro tem referências desse universo que a gente vai descobrindo. E tem um personagem também que aparece em vários livros. Então a discussão é como que esse personagem aparece em vários livros, ou seja, como ele consegue atravessar os planetas desse universo, eu acho que é algo que o Brandon Sanderson vai desenvolver em um livro só desse personagem, que é o Royd. O próximo livro que eu quero recomendar para vocês é Leve-me com Você, da autora Catherine Ryan Haidt. Gente, que livro lindo, que livro lindo. É um livro de drama em que a gente vai acompanhar um homem e duas crianças. Este homem perdeu o filho há pouco tempo, então ele está passando por um processo de luto. E essas duas crianças não são muito bem cuidadas, vamos dizer assim, pelo pai delas. E eles vão se encontrar de alguma forma e vão fazer uma viagem pela Califórnia. Ai, gente, é tudo que eu amo. Tipo assim, meu sonho é conhecer a Califórnia, então foi muito legal acompanhar essa trajetória desses personagens, a trajetória da viagem em si, as paisagens que são descritas, a forma como o personagem adulto, né, o homem, vai se curando. Também tem um cachorro também, muito fofinho nessa história. E não tenho muito o que falar deles, eu fui assim, despretensiosamente, já sabia que eu ia gostar porque tem tudo que eu gosto nesse livro, gostei muito da escrita da autora. Eu já li um outro livro dela também que eu não gostei muito, que foi o Para Sempre Vou Te Amar, achei a protagonista muito chata. É uma adolescente muito chata, mas Leve-me com Você é maravilhoso. Eu acho que dificilmente as pessoas não vão gostar desse livro, porque é muito cativante, sabe? Enfim, amei. Enfim, gente, esses são meus 10 livros contemporâneos favoritos. É claro que tem outros, eu deixei de citar aqui alguns que eu também amo, mas esses são os principais que eu quero recomendar pra vocês. Espero que vocês gostem. E se você já leu algum desses livros, me conta aqui nos comentários. Me indique outros livros que vocês acham que eu vou gostar também, que tem a ver com os gêneros que eu falei. E todos os livros que eu citei estarão na descrição aqui do vídeo para você comprar pela Amazon. E você me ajuda muito se comprar pelo meu link, porque você não paga nada mais por isso. E me ajuda a crescer neste canal, enfim. E se você também não me segue no Insta, vai lá no feed de livros, porque vários desses livros que eu citei aqui já tem resenha lá no meu Insta. E é isso, não esquece de se inscrever, dar a curtida, ativar o sininho. E até a próxima quinta!